Olá, tem início agora uma nova live das páginas Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial do Facebook. Hoje, nossa conversa terá como foco o diagnóstico e vacinas autógenas como aliadas na prevenção de doenças respiratórias em suínos. Em sistemas produtivos, a adoção de medidas preventivas são fundamentais para evitar a entrada de agentes patogênicos, assim como uma ação rápida e coordenada minimiza prejuízos produtivos e econômicos. Para conversar conosco hoje sobre este tema, a nossa convidada é a médica veterinária Adriene Reis, gerente de diagnósticos e serviços técnicos vacinas da Sanfari Pev. Graduada em medicina veterinária pela UFMG, onde também cursou seu mestrado em medicina veterinária preventiva e microbiologia veterinária, participou de cursos e treinamentos, além de especializações em universidades e empresas nos Estados Unidos e Canadá, principalmente em áreas de diagnóstico e produção de imunobiológicos. Participou ainda de projetos de pesquisa com agentes relacionados à circovirose, influenza suína e agentes bacterianos ligados a infecções respiratórias em suínos. Boa noite, Adriene. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em participar desta live hoje, que irá debater um tema extremamente importante para a suinocultura brasileira. Boa noite, Humberto. Eu agradeço a oportunidade da revista Gesuli, em nome da Sanfar, para participar dessa live e compartilhar um pouco da nossa experiência sobre esse tema. Bom, Adriene, para começar assim o nosso bate-papo, acho que seria importante nós definirmos assim especificamente o que é uma vacina autógena, o que é o conceito e de que forma ela se difere das outras vacinas. Acho que podemos começar com esse foco. Sim, a vacina autógena é um conceito milenar, né? E nós temos uma legislação específica aqui no Brasil, que é em 31 de 20 de maio de 2003, onde o conceito da vacina autógena são vacinas bacterianas ou virais, inativadas, monovalentes ou polivalentes e produzidas a partir de micro-organismos isolados de animais doentes ou sacrificados de propriedades com o problema clínico, onde vai ser utilizado o produto nessas propriedades ou propriedades-alvo ou propriedades adjacentes, que são aquelas propriedades que fazem divisa física ou sistemas de criação, de integração, onde vai utilizar esse produto com o objetivo de controle de doenças infecciosas. Então, esse seria o conceito de vacina autógena aqui no Brasil, que é bem similar ao conceito americano ou europeu. Né? A diferença da vacina autógena é que a vacina autógena ela depende de um diagnóstico prévio. Então, o laboratório que produz vacina autógena, ele precisa ter um laboratório de diagnóstico, e esse laboratório de diagnóstico é que fará todo o trabalho de identificação dos patógenos, a caracterização desses patógenos, para, enfim, com esse diagnóstico concluído, o veterinário de campo, junto com o veterinário de laboratório, farão em conjunto uma composição vacinal para atender aquele rebanho especificamente. Então, é um produto exclusivo, é um produto específico com antígenos específicos daquela propriedade. Então, ela baseia-se, então, no diagnóstico do rebanho. Uhum. Adriene, só para ficar bem claro, quando nós temos uma vacina comercial, ela tem uma cepa que é definida por ser mais prevalente para vacina, para uso, vamos assim dizer, de forma geral. Autógena, você tem um diagnóstico na propriedade, pega os agentes patogênicos e produz uma vacina específica para aquela propriedade. Exatamente. Tudo começa com um problema clínico na propriedade. Né? Então, a propriedade tem um problema clínico, ela aciona o laboratório, e o laboratório, então, ele tem uma equipe de campo especializada para fazer essa coleta a campo. Então, essa coleta é agendada, animais são deixados previamente sem medicação, para que, então, eles sejam os doadores do material que vai gerar o diagnóstico laboratorial.
Enfim, após esse sacrifício dos animais, essas amostras são colhidas, encaminhadas para o laboratório de diagnóstico, e lá é feito um diagnóstico global, não apenas o isolamento do agente e caracterização, mas um diagnóstico diferencial, que possa poder, então, ter uma noção global dos problemas sanitários que estão acometendo aquele rebanho. Então, após essa seleção desses antígenos, que muitas das vezes não existem vacinas comerciais que contemplem esses sorotipos ou essas composições, são composições personalizadas. Então, dificilmente teremos um produto comercial que vai atender a expectativa de cada cliente. Então, por isso, é um programa muito diferenciado e baseado na ciência e nos exames laboratoriais, como um todo. Uhum. Quando as vacinas autógenas ganharam aqui um espaço um pouco mais forte aqui no Brasil, acho que foi principalmente ali no final, início dos anos 2000, final dos anos 1990, havia um certo questionamento em relação à eficácia desse tipo de vacina. Essa é uma questão que foi totalmente superada. Na verdade, assim, a história da vacina autógena é antiga, né? O laboratório, ele já, quando ele foi fundado, o IPEV, ele foi fundado em 1988. Naquela época, não existia uma legislação específica no Brasil para vacina autógena. Existia já o CFR, o Code of Federal Regulation americano e outras legislações, mas no Brasil não existia. Então, para poder a gente conseguir organizar a questão da regulamentação da vacina autógena no Brasil, nós, os próprios laboratórios privados do Brasil, que junto com o Ministério da Agricultura, elaboramos em conjunto, né, participamos junto para a elaboração de uma legislação que foi aí em 31 de 20 de maio de 2003, para dar essa credibilidade, né, à vacina autógena e, assim, a gente padronizar os procedimentos de produção, de controle e de emprego das vacinas autógenas, comercialização no Brasil. Então, até então, não existia uma legislação, os laboratórios já produziam, então existia esse certo questionamento. Hoje não, essa legislação já está implementada, os laboratórios são fiscalizados pelo MAPA anualmente, ou às vezes até mais, existem muitas regras dentro da produção, né? Boas práticas de fabricação e uma série de regras que estão descritas especificamente na legislação, como produzir, como controlar e os controles de qualidade antes da liberação do produto final. Então, a partir daí, eu acredito que essas dificuldades de entendimento, né, sobre a eficácia do produto foram eliminadas. É claro que existem problemas de falhas de vacinação, né, que é um capítulo à parte. Falhas de vacinação, de uma forma geral, tem várias causas, né, que são causas ligadas ao produto, causas ligadas ao hospedeiro, que é o animal que está recebendo, e em relação ao programa mesmo de vacinação, a efetivação do programa de vacinação. Então, isso vale para todas as vacinas, não apenas para a vacina autógena. Uhum. Falando em termos da legislação, hoje o Brasil tem uma das mais modernas legislações relacionadas ao uso das vacinas autógenas e todos os procedimentos que envolvem a sua produção, diagnóstico. Sim, então, como eu falei, né, o Ministério da Agricultura, ele fiscaliza os laboratórios, né, tanto o laboratório de diagnóstico, o controle das sementes que são utilizadas no laboratório, né, todo esse preparo dessa composição. Quando um cliente solicita uma vacina autógena, a gente, após o diagnóstico concluído laboratorial, então nós temos uma segunda etapa, que é a elaboração da composição vacinal. Quais são os antígenos que nós vamos eleger, as bactérias que nós vamos eleger, ou os vírus, para compor aquela vacina para aquela específica propriedade, entende? E assim, a partir disso, eleito essa composição, a 4 mãos, junto com o veterinário ou consultor da propriedade, esse documento, esses exames, esses laudos, junto com a solicitação do cliente, são encaminhados ao Ministério da Agricultura para liberar a produção. E após isso, então, é que a gente inicia o processo de produção, que é regulado também, todo o processo, os controles intermediários, controles do produto final, estão descritos em detalhe nessa legislação.
Uhum. Para a gente, talvez esmiuçar, entender bem os procedimentos, vamos supor que a gente tenha uma granja infectada por algum agente patogênico respiratório. Quais são, assim, os procedimentos padrões e quanto tempo se leva até a produção dessa vacina específica e a sua aplicação na granja? Então, como eu falei com vocês, hoje, dentro da suinocultura, especialmente, a maioria dos problemas que nós temos são problemas respiratórios, né? 70%, 80% do nosso diagnóstico e da nossa produção está ligado aos problemas respiratórios dentro da suinocultura, né? Então, essa coleta do material ela tem que ser ligada ao problema sanitário que está ocorrendo no campo. Então, concluindo esse diagnóstico laboratorial, com também exames complementares, essas sementes isoladas, elas são caracterizadas por metodologias de biologia molecular ou outros tipos de testes para caracterizar a fundo essas sementes, né, para a eleição dessa composição vacinal. E essas sementes bacterianas, elas têm uma validade de 15 meses de acordo com a nossa legislação. Então, esse tempo da validade da semente, ele deve ser respeitado, né? E por isso esse programa é um programa de visitação dinâmico dentro das propriedades, para a gente estar sempre com essa renovação e ter atualização dos problemas de campo e atualização das sementes que serão utilizadas na produção de vacina. Então, dentro da produção de vacina, após essa aprovação do Ministério da Agricultura, aí esse tempo de produção, ele depende dos micro-organismos. Tem micro-organismos que vão demorar mais tempo para poder ser produzidos do que outros, e depende, então, da composição vacinal. Se vai ser uma vacina composta com 2, 3 agentes, e dependendo do agente, esse tempo de entrega da produção, ele pode variar de 30, 40 até 50 dias, dependendo do agente. E após Perfeito. a produção, nós temos aí 4 dias para liberar o produto para o campo, sendo que os testes de controle de qualidade permanecem aí por 21 dias. Perfeito. Senhor Adriano, no caso das granjas, é importante que elas tenham uma rotina de diagnóstico diferencial, vamos assim dizer, de quanto em quanto tempo é necessário esse procedimento. Isso envolveria, inclusive, coleta de material oriundo de necrópsia? Sim, independente da vacina autógena, todos os produtores, os sistemas de produção, eles devem ter um monitoramento, sendo esse monitoramento clínico, um monitoramento a partir de necrópsia, um monitoramento laboratorial e monitoramento de abate. Todo esse contexto de monitorias, ele é importante para que a granja tenha um retrato fidedigno da situação sanitária daquele produtor. Então, esse monitoramento, ele é independente da gente ter ou não ter a produção de vacina autógena, né? Ele deve ser realizado para que a gente tenha o entendimento dos problemas sanitários que a gente tem no rebanho. Para vacinas autógenas, como eu falei, as sementes elas têm uma validade de 15 meses. Porém, esse trabalho de campo é um trabalho dinâmico. Então, hoje nós temos uma vacina sendo utilizada e amanhã, por exemplo, nós podemos ter introdução de um agente ou de um sorotipo diferente de um agente infeccioso, patogênico, e aí esse trabalho deve ser reiniciado. Então, essa visitação é dinâmica e ela deve contemplar não só 2 vezes por ano, por exemplo, que a gente recomenda fazer no mínimo 2 vezes por ano, mas ela pode ser pontual em casos de doenças emergentes, novos sorotipos que são introduzidos no rebanho, ou em situações emergenciais. Então, no mínimo 2 vezes por ano, nós devemos fazer esse trabalho. Esse trabalho é um monitoramento global, para que o sistema tenha entendimento da situação sanitária do produtor naquele momento. Nós estamos falando da questão de doenças respiratórias. Então, hoje, realmente, doenças respiratórias são as principais causas aí de prejuízos produtivos e econômicos na suinocultura brasileira e, poderíamos dizer assim, na suinocultura mundial? Sim. Aqui no Brasil, 80% do laboratório ele é focado na parte de doenças respiratórias. Por quê?
porque hoje nós temos uma variedade grande de subtipos, de sorotipos, de sorovares, né, de bactérias e de vírus, no contexto respiratório, e isso é muito dinâmico. E qual que é o produto que vai atender a essas diferentes realidades? É a vacina autógena. Então, com essa diversidade genética, diversidade de subtipos, por exemplo, o Actinobacillus pleuropneumoniae, nós temos 18 sorotipos, o Haemophilus parasus, que é a Glasserella parasus hoje, tem 15 sorotipos e uma enormidade de genotipos, né? Os vírus, diferentes subtipos, né? Os Streptococcus suis, com 35 sorotipos e mais outros sendo relatados. Então, essas diferentes bactérias e vírus, para ser contemplado dentro da vacina, né, precisa de ter esse diagnóstico sempre muito bem atualizado dentro das granjas, né? Então, essa importância do respiratório é justamente porque a variação é maior. É claro que hoje nós temos também outros agentes, como, por exemplo, as salmonelas, que têm sido problemas hoje clínicos, com perdas por mortalidade, por pneumonia também. Então, é lógico que outros agentes vão reemergindo dentro da suinocultura e esse acompanhamento ele deve ser ao longo do tempo, à medida que os problemas vão surgindo, novos produtos sendo desenvolvidos e novas composições também para atender às diferentes realidades de campo. Então, as doenças respiratórias, sim, elas têm um impacto maior, mas hoje nós já temos doenças sistêmicas também, que provocam não só problemas respiratórios, sistêmicos e entéricos, associados, né, complexos de doenças que vão dificultando cada vez mais o controle das mesmas aí no campo, né? Uhum. O nosso desafio. No caso das enfermidades respiratórias, quais são as principais enfermidades hoje encontradas na suinocultura brasileira, que afetam a suinocultura brasileira, ou os principais agentes? Então, as pleuropneumonias suínas, apesar de ser uma doença antiga, ela tem sido um problema grave dentro da suinocultura, com perdas por mortalidade, com condenações no frigorífico, redução de desempenho. A doença de Glasser também com um impacto muito grande, principalmente nesses momentos onde nós temos variações amplas de temperatura e mudanças de clima, né? As encefalites com sorotipo 9 e sorotipo 2 com uma importante prevalência no Brasil todo, no sul do país. É claro que tem diferenças entre estados, né? Existem alguns sorotipos, algumas amostras que predominam em determinados estados. Então, essa classificação contínua desses agentes isolados é necessária, né? Sempre essa verificação do que está ocorrendo. Muitas das vezes, introdução de novos animais no rebanho traz novos sorotipos. Então, esses principais sorotipos, a Salmonella cólera suis, como uma importante causa de morte súbita de animais e perda de produção, tanto com mortalidade súbita, quanto também os quadros entéricos e quadros respiratórios. Então, acredito que essas doenças são muito importantes, e sem mencionar também os vírus, né, como o vírus da influenza, que junto com esses agentes, nós temos um desafio muito maior de ter uma resposta imunológica eficiente, que são vírus imunossupressores, que representam, então, um maior desafio ainda no controle dessas doenças. Uhum. Falando de desafios, e aí pensando na questão dos programas vacinais da vacina, falhas vacinais ou falhas no processo de aplicação são um desafio grande a campo. Há outros desafios dentro dos processos vacinais que o setor tem que ficar atento também? Sim. Primeira, como eu mencionei anteriormente, a primeira coisa é a gente entender quais são os patógenos que estão afetando o sistema de produção, né? O programa vai ser elaborado baseado nesse diagnóstico global da situação sanitária, né? E aí, se isso for bem identificado, o programa
programa vai ser um programa específico e vai estar focado nos antígenos que nós temos o problema a campo. Né? Quais são as causas de falhas vacinais? Por exemplo, nós podemos ter uma causa que o animal está doente dentro de uma propriedade e aí ele recebeu a vacina e não vai ter uma boa resposta. Né? Ou, por exemplo, fatores imunossupressores, ou problema de imunidade colostral, anticorpo passivo, que pode neutralizar o efeito da vacina. Então, isso é ligado ao animal. Outras falhas ligadas à vacina, pode ser uma vacina realmente com uma produção que não está segurando o desafio de campo. Né? Então, uma vacina com uma composição errada, ou uma vacina que não tem uma potência assegurada. E as falhas do processo de vacinação, que ainda ocorre muito a campo, né? Que é uma subdosagem, né? Animais que são vacinados inadequadamente, né? No local errado. Né? Então, isso tudo pode influenciar a uma resposta vacinal. A eficácia dos produtos, ela segue uma curva normal de distribuição. Nós temos animais que têm uma resposta ruim, pobre, tem a grande maioria de animais que tem uma resposta mediana e um pequeno número de animais com uma resposta excelente. Então, a vacina não é 100%. E quando a gente desenvolve um produto, nós desenvolvemos o produto e testamos ele em condições controladas, né? Condições controladas de temperatura, o desafio, tudo controlado. Quando nós vamos para o campo, esse produto ele é muito mais testado, porque ele vai sofrer várias outras variações que não foram contempladas durante o desenvolvimento do produto. Né? Outras co-infecções, fatores imunossupressores e fatores nutricionais, né? Como isso tudo que nós estamos falando aí relacionado. Então esse contexto inteiro tem que ser entendido quando você aplica um produto no campo. Perfeito. Adriane, o IPEV, né, tem uma longa história na suinocultura brasileira, assim como seu pai, você também. No ano passado, a IPEV e a Sanfar se uniram. Como tem sido esse processo de adaptação entre as culturas de ambas as empresas, né, culturas de empreendimento, cultura da empresa? Há uma forte sinergia também entre as linhas de trabalho e produtos em ambos os laboratórios? Então, Beto, a renovação na vida é sempre necessária em algum momento, né? E eu acredito que para o IPEV foi muito importante essa renovação, né? Essa associação com a Sanfar trouxe uma visão estratégica para a empresa, né? Principalmente também pela posicionamento de novos produtos, além dos serviços que nós temos, dos produtos que nós temos no IPEV, né? Ampliando o portfólio do IPEV com outros produtos desinfetantes, antibióticos da linha da Sanfar. Para a Sanfar também acredito que essa associação foi muito positiva, né? Ampliou o portfólio da empresa e trouxe para os produtos da Sanfar um serviço de diagnóstico que pode também auxiliar no posicionamento dos produtos da linha Sanfar, que atuam hoje a nível global, né? Mundial. Então, acredito que foi positivo para ambos lados, Sanfar e IPEV, né? O meu pai, como um técnico pioneiro, né, e um dos fundadores da empresa, ele fala que o sucesso ele depende de duas coisas, de duas palavras: inspiração e transpiração. Eu acho que ele deixou isso, né, essa inspiração para que eu permanecesse aqui dando continuidade ao trabalho dele dentro da Sanfar, e também para os colaboradores do IPEV hoje, Sanfar, que tanto internos com o time do laboratório, da produção, do diagnóstico, quanto os veterinários de campo, que levam essa mensagem dele, né, e agora junto da Sanfar, para o nosso cliente, sempre visando trabalhar junto com o cliente, entendendo a necessidade do campo para trazer inovação para dentro da empresa, trazer serviços novos, inovadores, desenvolver novos produtos, sempre visando a rentabilidade do produtor, o melhor desempenho dos animais e uma lucratividade dentro da produção animal.
Esse é sempre o foco nosso aqui, e agora, juntamente com a Sanfar, manter essa mensagem. Não, realmente, seu pai tem uma longa trajetória dentro da suinocultura, foi pioneiro no trabalho com vacinas autógenas, tem uma visão de futura em relação a isso. Imagino que você dar continuidade nisso tem um peso emocional muito grande, né, Adriane? Sim, para mim é um orgulho ter trabalhado com ele, trabalhar desenvolvendo coisas. Nós passamos por muitos momentos aí, muitos desenvolvimentos na história do IPEV, né? Ele tem uma história, né? E eu espero que essa história perpetue aí com a nova gestão, com a Sanfar, né? Trazendo essa motivação que a gente aprendeu dentro do IPEV nesses anos todos de trabalho. Ótimo. Eu gostaria imensamente de agradecer a participação da Adriane Reis, médica veterinária, gerente de diagnósticos e serviços técnicos vacinas da Sanfar IPEV, em nossa live aqui na página Suinocultura Industrial e Avicultura Industrial do Facebook. Muito obrigado, Adriane. Estou à disposição. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeito. Nós aqui agradecemos a entrevista e todo esse bate-papo que tivemos agora, e queria ressaltar a todos os nossos internautas aí, não deixe de acompanhar e ver a programação semanal das lives das páginas Avicultura Industrial, Suinocultura Industrial do Facebook. Uma boa noite a todos, até a próxima. Até mais.